A paz do Senhor, meus irmãos, estou começando aqui mais uma aula sobre a CPAD com o tema Encontro de Ruth com Boaz. Nós estamos já aí em mais uma lição para podermos desenvolver mais o conhecimento sobre esse livro maravilhoso e também em nossa vida espiritual. Seja bem-vindo ao meu canal, se você não me conhece, está chegando agora, meu nome é Felipe e hoje nós vamos estudar esse tema muito intrigante e também até romântico, tá? Bom, vamos lá. Se Deus nos permitisse, esse estudo vai ser dado no dia 29 desse mês, num domingo de manhã. Vamos para o texto áureo. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galadão no Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te viestes a abrigar. A verdade prática, o verdadeiro e puro modelo de bondade, é servir uns aos outros e de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Bom, nós temos a leitura em classe aqui, vocês, professores, no caso, vão ler com seus alunos, mas eu vou me abster dessa leitura. Vamos aqui focar um pouco na introdução e nos tópicos. O interessante disso é que Boaz e Ruth é uma representativa simbólica sobre Jesus e a igreja, e nós vamos já iniciar falando sobre Boaz, o remidor, que é ele quem resgata, diga-se de passagem, Ruth e também ali Noemi, e vai sustentando elas. Jesus foi quem resgatou nós que somos a igreja, um povo que estava destinado ao inferno, um povo que estava destinado à perdição eterna, e o Senhor foi e nos resgatou, nos tirou do lamaçal do pecado, nos limpou e nos justificou. Com a sua graça também nos deu a salvação, né? O favor que nós não merecíamos, ele foi e nos entregou a salvação. Bom, vamos lá. Boaz, o remidor. Primeiro tópico, um homem próspero. Nesse capítulo de número 2 de Ruth, vai falar que Boaz era um homem muito próspero, tá? E também valente e poderoso. Aqui nós temos a palavrinha valente e poderoso, tá? Então aí você vê aí, capítulo 2, versículo 1, Boaz era um homem valente e poderoso. Também temos aqui um grande produtor rural. Boaz tinha plantações de cevado e trigo e muitos trabalhadores a seu serviço. Olha que interessante. Nós sabemos que na lei do remidor, que vai aparecer ali em Levíticos, capítulo número 25, verso também de número 25, versículo, o remidor da pessoa, aquele que era parente mais próximo do que morreu, ele tinha que ter boas condições para assumir aquela responsabilidade. Então, além dele ser um parente, ele ainda tinha que ter condições para assumir aquela responsabilidade de remir, né? Remir aquela família ou remir aquela mulher viúva e as terras do seu parente próximo. Vamos para aí o segundo tópico. Goel e Levi. Goel vem do hebraico, como está descrito aqui, eu deixei separado, e Levi vem do latim, tá? A expressão da geração de Elimeleque não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido de Noemi. A gente não sabe se eles eram irmãos, se eles eram primos. Tudo indica, como esse livro fala aqui, que eles eram sobrinhos, mas a gente não sabe de verdade qual que era o grau de parentesco deles. E aí nós temos aqui uma leitura que eu deixei destacada em azul, você pode acompanhar comigo aí na tela. Eram duas prescrições distintas contidas na lei de Moisés. A primeira é, como a gente leu ali, Goel. Então esses dois nomes aqui, Goel e Levi, eram prescrições de que os parentes mais próximos tinham ali a responsabilidade de assumir, né, a viúva, assumir a terra do seu parente que estava falecido. Eles tinham a responsabilidade e tinham que ter condições para isso. Mas vamos lá. A do resgatador previa que, quando o israelita ficasse pobre e precisasse vender suas terras, seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-las de volta e restituí-lhes. Se você for ler o capítulo número 25, quem for dar aula é interessante ler, você vai ver que quando algum parente ficava muito pobre, que é aqui o Goel, ele precisava vender a sua terra, o parente mais próximo dele que tinha condições tinha que comprar aquela terra de volta e dar para o seu parente para ajudar ele, porque ele estava num momento de dificuldade, ou num momento de necessidade. E vamos lá. E se o hebreu
fosse comprado como escravo por um estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatá-lo. Como eu falei para vocês aqui, ó, Levíticos 25 ao 28. Já a lei do leviatro, que é a lei do levir, previa que o irmão ou cunhado, aqui está bem específico, irmão e cunhado, então não era qualquer parente, se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido, como em Deuteronômio também 25:5. Então nós temos aí, né, toda uma lei que amparava, e o levirato era uma lei que ocasionava o casamento de um irmão, né, ou cunhado da falecida que se casasse com ela, o irmão, do caso do falecido, se casasse com a viúva que sobreviveu. Bom, no caso de Boaz, aqui nós temos uma outra, no caso de Boaz, havia um remidor mais chegado que ele, que aí Boaz vai ver que, mais pra frente a gente vai entrar nesse assunto, que tinha um parente mais próximo do que ele, de Ebimeleque. E aí ele fala assim, olha Ruth, tem um parente mais próximo, eu vou verificar com ele se ele não quer assumir essa responsabilidade. E aí quando chega para esse parente não quer assumir a responsabilidade. E Boaz fala, já que ele não quer assumir a responsabilidade, eu vou assumir porque, né, tudo estava nos planos de Deus. Boaz se apaixona por Ruth, Ruth se apaixona por Boaz. Todo um amor ali à primeira vista. E ali Boaz assume isso sem passar na frente de ninguém. Ele primeiro viu se a outra pessoa, o outro parente mais próximo queria. Como ele não queria, ele tomou essa frente, tomou essa responsabilidade, porque tudo estava na mão de Deus. Vamos lá, temor e respeito. Vamos lá. Boaz, ele era um homem de Deus, certo? A saudação que Boaz ele vem trazendo, aqui no capítulo de número 2 a 4, né, ele traz uma saudação. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Só na saudação nós já sabemos que Boaz era um homem temente a Deus. Porque Boaz ele chega aqui saudando, o Senhor esteja com vocês, o Senhor esteja com vocês. E os servos de Boaz respondem, o Senhor te abençoe. E muitas das vezes, irmãos, é pela fala que a gente conhece a pessoa, né? A boca, o falar, o se comportar. E Boaz ali, só da forma dele chegar, ele já demonstrou que ele era um homem temente a Deus. E Ruth, logicamente, percebe isso. Isso é uma coisa interessante. Ruth percebe o tratamento de Boaz com os seus servos e os servos também que compactuam do mesmo sentimento. Porque não adianta eu só fazer, né, se eu estiver fazendo para aparecer, aqueles de fora vão me dedurar. Mas não, aqui houve um retorno daquilo que Boaz entregou. Ele falou, o Senhor esteja com vocês, e eles responderam, o Senhor te abençoe. E aqui também nós temos um relacionamento de patrão e funcionário, ou de patrão, né, e aqueles que estão servindo ali na empresa. Eu deixei destacado aqui também o que o autor fala, ó, patrões e empregados devem ser tratados com mútua consideração e reconhecer a posição e o papel próprios de cada um na relação de trabalho. Então nós temos aí que temos que ter o respeito mútuo, se você é patrão, se você é gerente, se você é funcionário, um com os outros. E aí ele deixou também textos aqui ligados às cartas de Paulo, como Efésios 6, 5 a 9 e também Colossenses 3, 22 e 4, 1, onde fala que nós temos que ter respeito mútuo. Irmãos, quando nós fazemos algo respeitoso, nós não fazemos para homem, mas fazemos para Deus. Tá? Então façamos tudo, como eu deixei aqui descrito em vermelho, façamos tudo como se fosse para o Senhor. Tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que imaginar que eu estou fazendo para o Senhor. E pensar como é que Jesus faria isso daqui, como é que eu posso tratar isso daqui. Lembrando, irmãos, o respeito mútuo, como Jesus agiu mediante ao seu serviço como carpinteiro, como Jesus agiu com as pessoas que eram da lei. Jesus nunca tratou com má educação, ele sempre foi educado. E foi o que aconteceu aqui também. Boaz não tratou ninguém com má educação, ele sempre foi educado. Tinha uma boa relação entre ele e os seus funcionários. Vamos por terceiro tema aí, o carinho de Boaz para com Ruth. O carinho de Boaz para com Ruth, e o primeiro tópico é a pureza não exclui a ternura. Olha que interessante. Você ser puro
não quer dizer que você tem que se afastar das pessoas e ser uma pessoa mal educada para você se fechar e ser o mais puro possível, não. Você ser puro pode também ser uma pessoa carinhosa, uma pessoa amiga, não passando dos limites também o que acontece. E foi o que Boaz ele fez. Ele foi uma pessoa pura, mas também foi uma pessoa tênura. E olha que interessante, ternura eu coloquei aqui que é uma pessoa meiga, afetuosa e carinhosa, que é o que vai dizer mais à frente. Uma pessoa meiga e afetuosa, atenciosa, uma pessoa prestativa. Além de pura, era uma pessoa que prestava carinho, prestava atenção. E isso tudo é perceptível nessa história aqui que nós vamos continuar estudando. Vamos lá. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respigava. Ruth 2:5. Informado de que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa. Olha que interessante, mais uma vez aqui. O que é respigava? Respigava era o pessoal, como a gente leu ali no capítulo... Leu não, né? Citamos o capítulo 25 de Levítico e versículo 25, que as pessoas mais pobres ficavam pegando o que era deixado para trás dos donos, né, de toda aquela lavoura, dos donos de todo daquele rural, daquele plantio, porque a lei falava assim, olha, se houver alguém mais pobre entre vocês, quando vocês for fazer a colheita, deixe cair algumas coisas. E o que cair, deixe para que eles peguem e ajudem uns aos outros, como vocês também vão ajudar os estrangeiros. Então, respigar era um ato de uma pessoa necessitada que pegava as sobras de um plantio, pegava a sobra daquilo que caía da mão dos trabalhadores que estavam ali. Vamos lá. Boaz ele chama com tanto respeito Ruth, que ele chama ela de filha, eu deixei marcado aqui de roxo, né? Você vê que ele não é uma pessoa que já vai, né? Ah, linda, isso e aquilo. Não, ele vai e chama ela de filha, por quê? Boaz tinha uma idade já avançada, ele não era uma pessoa tão jovem assim. Ademais que o texto não cita tanto assim qual que era a idade dele, dá para se fazer um cálculo, mas a gente não sabe. Mas ele era mais velho do que Ruth. Porém ali, Ruth era mais nova, mas houve uma conexão, houve um olhar, tudo estava na provisão divina, tá? Ninguém aqui forçou ninguém nesse relacionamento. Nós vamos ver isso no próximo tema, que é o casamento de Ruth com Boaz, tá bom? Vamos pro próximo aqui, eu anotei aqui também. Assegurou de que seria tratada com devido respeito. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Olha que interessante, Boaz demonstrou cuidado, demonstrou atenção e carinho e deu segurança para aquela moça. Porque Ruth aqui, irmãos, era uma pessoa estrangeira na terra de um país que ela não conhecia. Então muitas pessoas ali, por ela ser estrangeira, poderia muito bem caçoar dela, se aproveitar dela. E Boaz ele vem como um remidor, um resgatador mesmo, e assegura ela, fala, minha filha pode ficar tranquila que eu já dei ordem para os homens aqui, os moços aqui, não te perturbarem, não molestarem você. E ali ela fica mais segura ainda, porque ela estava direcionada por Deus, já tinha escolhido um Deus amoroso, um Deus cuidador, e Deus estava providenciando para ela tudo que ela estava precisando. Olha o que diz Ruth 2, do 8 ao 9. Então Boaz disse a Ruth, ouça bem, minha filha, não vá recolher em outras lavouras, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção no campo onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Já dei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Quando Boaz ele dá essa ordem, nós podemos ver antes aqui que Boaz pergunta para os seus servos quem era aquela mulher. E os rapazes respondem que era Ruth. E Boaz já sabia quem era Ruth, porque ele ouvia falar de uma mulher que cuidava de Noemi. Então Boaz ele age com essa ação aqui não só pela boniteza de Ruth. Ele age porque ele conhecia a história de Ruth. Ruth deixou a sua casa, deixou os seus deuses, deixou sua família para cuidar da sua sogra. Então ele sabia quem era Ruth, ele se informou de quem era Ruth e aqui ele vai agindo com bondade com ela, não somente por conta do coração dele, mas também porque Deus já estava agindo para abençoar a vida de Ruth por conta da sua decisão corajosa. Vamos aí para o segundo tópico. Deus estava agindo. Deus estava agindo. Eu vou ler aqui a parte azul que eu marquei.
Agia com educação e muita descrição. Impressionada com o gesto de Boaz, inclinou-se ao chão e de forma humilde reconheceu ser indigna do tratamento que recebeu. Quando Boaz ele age com bondade, aqui como eu falei para vocês, do tópico anterior, ela continua sendo educada, logicamente com Boaz, e também muita espantada pelo gesto de Boaz, ela se acha indigna de receber todo aquele tratamento. Então Ruth, por mais que ela recebeu toda aquela honra, né, diga-se de passagem, todo aquele lisonjeamento, ela não se cresceu, não colocou o nariz para cima, ela permaneceu humilde. E esse é o erro de muitos que acontece hoje. Depois de receber uma alta posição ou receber uma atenção a mais, ele já se acha a última bolacha do pacote. E Ruth não, ela ainda se achou indigna. E ela até fala, sou estrangeira e sou moabita, por que você age com tanta bondade assim comigo, para com a minha pessoa? Né? Então Ruth também ficou ali curiosa por que ele estava agindo com bondade, por que ele estava agindo ali com tanto carinho com ela. E aqui já vai se criando um romance muito interessante, né? Para quem conhece a história sabe que história linda e que tem um romance aí maravilhoso. E como eu coloquei aqui embaixo também, é interessante porque Ruth teve coragem, irmãos, coragem de sair pegando ali as espigas que caíam, também trabalhando numa terra que não era dela, e ela poderia muito bem sofrer assédio, ela poderia muito bem sofrer algum abuso, ela poderia muito bem, de alguma forma ali, sofrer algum tipo de ataque, porque ela era moabita, mas não, ela teve coragem de lutar pela sua senhora. Noemi, como já estava avançada de idade, não poderia fazer tantas coisas assim, ela falou, então eu vou para o campo, vou colher para que a gente não morra de fome, vou trabalhar para sustentar a minha sogra. Isso é interessante porque ela foi uma mulher corajosa. Ela foi para cima, estufou o peito, né, no nome do Deus de Noemi, no Deus que ela tinha assumido, e falou assim, não, eu creio que Deus vai me sustentar. E tudo isso, logicamente, foi seguido de exemplo de alguém, e esse alguém era Noemi. Noemi foi um exemplo para Ruth, por isso que Ruth prosseguiu nesse mesmo caminho, por isso que Ruth prosseguiu nessa caminhada e foi até o fim, foi além, porque Noemi foi um exemplo para Ruth e ela se tornou uma mulher de coragem. Nós vamos para o terceiro tópico, sensível e espiritual. Eu vou ler aqui Ruth 2:12, que diz assim, o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja generosamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Sensível e espiritual. Boaz era uma pessoa sensível e também espiritual. Ele conhecia a história de Ruth, foi sensível com a história de Ruth e ele sabia que Deus iria abençoar. Por isso que ele fala assim, que o Senhor Deus de Israel abençoe. Por quê? Você, Ruth, agora se converteu a um Deus verdadeiro, não foi qualquer Deus ou ao deuses antigos que você tinha. Não, esse Deus é generoso, é um Deus que cuida. E eu, vendo a sua história, me sensibilizo, mas também espiritualmente sei que Deus vai te abençoar e que seja pelas minhas mãos ou pelas mãos de outros, mas eu vou fazer a minha parte, vou abençoar a sua vida. Então Boaz aqui tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado às fronteiras territoriais, olha que interessante, ou barreiras étnicas, e como servo de Yahvé estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita. Ele sabia que ele estava sendo usado por Deus para abençoar aquela mulher. Ele sabia que Deus não se limitava só porque ela era moabita, estrangeira, de tal igreja, de tal denominação, não. Ele viu todo um trabalho dela, a dedicação, a devoção dela a Deus e a cuidar da sua sogra, e viu que Deus estava usando da pessoa dele, dos bens que ele tinha, para abençoar aquela mulher que seria a sua futura esposa. Vamos lá, terceiro tema. A colheita de Ruth e a sua sobrevivência. A lei da semeadura. A lei da semeadura. Então veja aí que a gente já falamos, né, de 3 tipos de lei. A lei do Goel, a lei do Levi e a lei, agora nós vamos falar da lei da semeadura. O que você plantar, você vai colher. Ruth plantou o quê? Vou ficar com a minha sogra e vou agora me converter a esse Deus dela, porque eu vi o exemplo dela, vi o que Deus fez, vi quem é esse Deus, e vou começar a plantar coisas boas para colher coisas boas. Ruth plantou muitas coisas boas, e nós vamos ver aqui um pouco mais à frente a providência de Deus agindo na vida dela. Eu deixei aqui em azul, Ruth decidiu servir ao Deus de Israel.
em vez de Quemós, o deus dos Moabitas, cuja adoração inclui o sacrifício de crianças. Ou seja, ela deixou o antigo caminho dela, deixou a antiga vida dela, não voltou para os pais delas, que seria mais fácil se ela tivesse voltado ou arranjado outro marido. Ela não escolheu o caminho mais fácil, mas ela escolheu ser bondosa com a sua sogra e servir a um Deus verdadeiro. E foi aonde o Deus verdadeiro, o nosso Deus, foi misericordioso e se tornou um Jeová Jirê na vida dela, como o autor cita aqui. O Deus que providencia, como providenciou para Abraão um cordeiro. O Deus da providência, o Deus que deu o maná do céu para o povo de Israel. E agora Ruth está vivenciando isso pelas suas escolhas. Ela plantou coisas boas e agora está vivenciando tudo o que ela plantou. Tem coisa melhor, irmãos, do que você plantar e Deus te dar providências divinas, te abençoar e você colher tudo aquilo que você plantou? Tudo aquilo que você está colocando, Deus vai fazendo brotar e vai fazendo você colher com alegria? Não tem coisa melhor, irmãos. Vamos lá. Segundo tópico, os acasos de Deus. Perceba que o autor ele colocou os acasos aqui em crases, né? Porque não é acasos, é Deus agindo. O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha, aparentemente aleatória, que Ruth fez indo apanhar espiga no campo de Boaz. Aí tem aqui Ruth 2:3, que eu vou ler. Então, ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Entrou casualmente, olha que interessante, até o texto fala, né? Entrou casualmente, mas não tem casualidade nenhuma aqui. Aqui no caso é Deus agindo, justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Olha que interessante. Ela foi justamente um lugar que pertencia a um parente do seu sogro. Justamente no lugar que pertencia ao parente do seu sogro. Isso aqui não é casualidade, era Deus agindo, Deus trabalhando. Deus ele faz dessa forma. Para muitos parece ser sorte, para muitos parece ser casualidade, mas é Deus porque Ele está no controle de tudo, irmãos. E nós temos que confiar nele, como diz o salmista Davi no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam. Vamos lá. Para ela era apenas uma casualidade, quando na verdade era um inequívoco ato da providência de Deus. Deus tem o controle sobre tudo, irmãos. Eu deixei anotado também o versículo que o autor cita, é Romanos 8:28, que diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, se você estiver planteando aí uma boa colheita, planteando aí um bom caminho, fazendo boas ações, confiando em Deus, que Ele é fiel para cumprir, ainda não está vendo nada, confia, irmãos, no momento certo vai chegar. A semente, quando ela é colocada dentro da terra, a gente não vê nada. Pega a semente, se cava-se um buraco na terra, põe a semente e fecha, e você vai cuidando, você não vê nada. Você vai esperando e confiando que Deus vai dar o crescimento para que nasça o broto, do broto venha se nascer uma árvore, da árvore venha se dar fruto. Então tem momentos que nós temos que esperar, como diz o salmista Davi no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Nós temos que muitas das vezes esperar porque a colheita está sendo feita e Deus é fiel para cumprir e também para providenciar o necessário na nossa vida. Como diz Mateus 6,33, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que estão no texto ali vos serão dadas ou acrescentadas, dadas no caso, todas essas coisas no texto vos serão dadas. E isso é maravilhoso, porque Deus ele não vai faltar nada. Como diz ali o livro de Abacuque, o justo ele viverá pela fé. E fé no hebraico ela vem de uma palavra chamada emuná, que simboliza fidelidade, ou seja, o justo viverá pela fidelidade. Abraão, né, o pai da fé, viveu pela fé, ou seja, Abraão, o pai da fidelidade, andou em fidelidade. Se você for fiel e estar com Deus, pode ter certeza que Ele vai providenciar na sua vida. Vamos para o terceiro tópico, já para o finalzinho dessa aula. O resultado da colheita. Vamos lá, Ruth, vou ler a parte azul aqui, deixar na tela para vocês. Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz. A colheita garantia sua sobrevivência e de sua sogra. O trabalho árduo durou toda a estação.
entre março e abril, colheu cevado, e de abril a junho trigo. Concluindo o trabalho, ficou com a sogra. Olha que interessante. Ruth, ela colhia cereais e colhia com abundância. Foi aonde Noemi foi vendo, né? Nossa, como você trouxe bastante cereais, quem foi que deixou? E aí Ruth conta que Boaz foi quem permitiu ela pegar aquela abundância de cereais, e aonde Ruth vê que Deus estava trabalhando, porque Boaz é um parente de Elimeleque, que era o seu esposo falecido. E aqui nós concluímos, né, que Ruth foi uma mulher trabalhadora, e além de trabalhadora, cuidou da sua senhora, porque ela pegava e levava para sua senhora, para sua sogra no caso, e cuidava muito bem dela. Concluindo o trabalho, ficou com a sogra, o que diz aqui a última parte. Uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno. Nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías 64, 4, como eu disse para vocês, né? O salmista mesmo é prova disso. Esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Agora há uma diferença aqui, o do esperar e o esperar com paciência. Davi deixa claro, esperei e esperei com paciência no Senhor. Ele não esperou em qualquer pessoa. Ele não esperou num ser humano, não esperou na justiça. Ele esperou com paciência, mas foi em uma pessoa que é o nosso Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E acredito muito também que Noemi fez isso, esperou em Deus. E Ruth, confiando em sua sogra, seguiu o exemplo e falou, eu vou também confiar no Deus da minha sogra. E foi até o final. Vamos para a conclusão? A atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sogra levou-a a encontrar conforto e proteção naquele tempo, que seria o resgatador, naquele que seria o resgatador de toda a família, e que a incluiria na genealogia do Redentor da humanidade. O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo de suas asas. Confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada é o meio infalível de alcançarmos sua misericórdia e favor. Então olha que maravilhoso, né? Confiarmos no nosso Deus, estar com ele, é a maneira que ele usa de misericórdia e da sua providência para conosco. Salmos 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você tem um descanso, você tem um Deus, pode ficar tranquilo, confiar que nada é por acaso, tá? E todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Cristo. É isso que essa história nos mostra, e toda a história e fé de Ruth nos é como exemplo, tá? Eu não digo que a fé de Ruth é só para mulheres aqui, não. A fé de Ruth é um exemplo tanto para homens quanto para mulheres. Boaz com a sua bondade também, Noemi com o seu exemplo. Nós sabemos que o personagem principal aqui é Ruth, depois vem juntamente com Boaz, mas Noemi também teve um grande papel no decorrer da história de Ruth, tá bem? Deus abençoe a vida de vocês, vamos finalizar com uma breve oração e até a próxima aula. Vamos orar. Senhor, meu Deus, eterno Pai, obrigado por mais este dia que o Senhor tem nos concedido. Nós somos gratos, Senhor, a Deus, por mais essa aula e pedimos que o Senhor dê sabedoria aos teus filhos para que possam guiar esta aula e conduzir, ó Deus, no dia 29 com graça, se assim o Senhor nos permitir até lá. Seja conosco, Pai, mais esta semana, mais este dia, debaixo do teu amor, da tua graça que nós te pedimos, de sabedoria, professor Espírito Santo, a cada um dos teus servos. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima. Fiquem com Deus.